Olá, mudar de país é um passo e tanto, né? Mas olha, a parte fiscal dessa mudança, essa costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Nessa análise, a gente vai desvendar direitinho quais são as obrigações que vêm junto com a saída definitiva do Brasil. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas o nosso objetivo aqui é justamente simplificar cada etapa. Vamos lá? Então, vamos direto ao ponto que mais gera dúvida. Será que é só fazer as malas, pegar o avião e pronto, a conversa com o fisco brasileiro acabou? A resposta aqui, talvez surpreenda, é não, de jeito nenhum. Uma coisa é a saída física do país, outra, bem diferente, é a saída fiscal. E entender essa distinção é a chave de tudo que a gente vai ver a seguir. E para entender essa diferença, a gente precisa falar de um conceito fundamental, a residência fiscal. E veja bem, isso não é só sobre onde fica a casa de alguém. É, na verdade, um status legal. Uma conexão oficial que amarra uma pessoa às leis de impostos de um país. É essa conexão que define as regras do jogo. Mas afinal, o que é essa tal de residência fiscal? Bom, é o status jurídico que diz que alguém tem a obrigação de declarar e pagar impostos aqui no Brasil sobre absolutamente toda a sua renda. Não importa se o dinheiro foi ganho aqui, na Europa, na Ásia, onde for. Se a pessoa é residente fiscal, a tributação é sobre a renda mundial. Ponto final. A lei é bem clara, bem objetiva para definir quem se encaixa nisso. A regra mais óbvia é morar aqui de forma permanente. Mas tem outras situações. Por exemplo, um brasileiro que volta para o país já com a intenção de fincar o pé de novo. Vira residente fiscal no exato dia em que pisa aqui. E para estrangeiros com visto temporário, a regra costuma ser dos 184 dias, que não precisam ser seguidos dentro de um ano. Ou então, se a pessoa consegue um visto permanente ou um contrato de trabalho antes desse tempo, já entra na regra também. Ok, então, se a saída não é automática, como é que se faz para encerrar essa residência fiscal de vez? Bem, para isso existe um processo oficial, todo certinho. Vamos dar uma olhada em como ele funciona. Basicamente, o processo todo se resume a duas etapas principais, com duas siglas bem parecidas, mas que fazem coisas diferentes. A CSD, que é a Comunicação de Saída Definitiva, e a DSD, a Declaração de Saída Definitiva. Para ficar fácil, pense assim. A primeira é tipo o aviso prévio para a Receita, e a segunda é o acerto de contas final. E aqui, olha, os detalhes e os prazos são importantíssimos. A comunicação, a CSD, é o aviso oficial e precisa ser feita até o final de fevereiro do ano seguinte à saída. Já a declaração, a DSD, é a última declaração de imposto de renda como residente. E ela vai cobrir só aquele período do ano em que a pessoa ainda morava no Brasil, sabe? E o prazo para essa é até o último dia útil de abril. Então são duas coisas, dois prazos. Não dá para confundir. Tá, e o que acontece se alguém simplesmente ignora tudo isso e vai embora? As consequências são bem sérias, e o bolso é o que mais sente. A Receita Federal não adivinha que a pessoa saiu. É preciso avisar, formalizar. A principal consequência, o maior problema, gira em torno deste número aqui. Memorize ele. 12. É isso mesmo, por 12 meses seguidos depois de sair do país, para todos os efeitos legais, a pessoa continua sendo considerada residente fiscal. Ou seja, para os olhos da Receita Federal, durante aquele primeiro ano, nada mudou. Ela ainda mora aqui, para fins de imposto. E é aqui que a gente vê o tamanho do problema na prática. Como é residente, a tributação é sobre a renda mundial, lembra? O salário lá fora, os investimentos, aluguéis, tudo entra na declaração do Brasil. Agora, depois de formalizar a saída e se tornar não residente, a obrigação passa a ser só sobre o que for gerado em fontes brasileiras. A diferença financeira é gigantesca. Certo. Vamos então para o melhor dos mundos. O processo foi feito direitinho, tudo comunicado. Como é que fica a vida fiscal da pessoa a partir daí? O ponto principal é este: a obrigação com o fisco brasileiro se torna territorial, ou seja, a pessoa só vai pagar imposto no Brasil sobre rendimentos que ela tiver por aqui. Pensa no aluguel de um imóvel que ficou no país ou o lucro de algum investimento local. É isso. O salário e outros ganhos lá de fora deixam de ser da conta da Receita Federal daqui. Mas calma, a história não acaba só com uma entrega dos papéis. Existe uma camada um pouco mais subjetiva, que a Receita Federal pode analisar. E é muito importante entender isso também. A Justiça e a própria Receita batem nessa tecla. Além das regras objetivas, dos formulários, é preciso olhar onde está o verdadeiro centro de interesses da pessoa. Em outras palavras, onde a vida dela realmente acontece. E o que define esse tal centro de interesses? São vários fatores que juntos contam uma história.
Podem ser coisas patrimoniais, como manter uma casa sempre pronta para uso ou ter negócios importantes rodando por aqui. E também coisas mais pessoais, como vir para o Brasil com muita frequência ou manter o núcleo familiar principal vivendo aqui. Cada um desses pontos pode acender um alerta para o fisco, indicando que os laços mais fortes, na verdade, não foram cortados. E essa imagem aqui resume a ideia perfeitamente. A residência fiscal não é só um pino no mapa. Ela é o centro de uma grande rede de conexões, pessoais, familiares, econômicas. E se o coração dessa rede continuar pulsando forte aqui no Brasil, a condição de não residente pode ser questionada, mesmo com toda a papelada em dia. E no fim, tudo se resume a essa reflexão. Além de seguir o protocolo, a pergunta que fica é: para onde a vida da pessoa de verdade está apontando? A resposta para isso é o que, no final das contas, define a real residência fiscal. E isso vai muito além de qualquer formulário.